Fala pessoal, tudo bacana? Então, estamos aqui em mais um churras.com.você e hoje tá para lá de especial, hein? Rafael Coimbra, o cara é mestre em direito, vamos falar tudo menos sobre direito. Então te liga, chopp gelado, carne assada e muita resenha. Vamos inclusive falar de futebol, afinal de contas, depois de 3 anos, o Cruzeiro, o time dele, subiu. Então fica ligado, e detalhe, hein? Siga a nossa página aí, dá curtida, ative o sininho, marque os amigos, compartilhe com todo mundo. Para você não custa nada e para nós é pra lá de importante. Fica ligado. Bora lá, pessoal! Boa noite! Está no ar o churras.com.você, o podcast mais gostoso do Norte, quiçá do Brasil também, porque a gente gosta de se achar. Juntou um mineiro e um gaúcho, aqui a gente se acha mesmo. E olha só, hoje nós vamos conversar com ele aqui, ó, o mestre em Direito. Eu gosto de falar isso, cara. Eu gosto de falar que eu tenho um amigo que é mestre em Direito, Rafael Coimbra, que ele foi lá e fez o mestrado dele na Faculdade da Família, né? Lá na faculdade da Universidade de Coimbra, né? Então, daqui a pouco a gente vai descobrir. O cara é filho de... é descendente de reis e tal. Não, é tudo mentira, tô mentindo, não é verdade não. Mas vai ter chopp, vai ter carne assada e vai ter muita resenha. Inclusive, nós vamos falar de futebol, porque afinal de contas aqui nós temos um cruzeirense e tem um gremista. Então, o que não falta aqui é time ruim pra gente comentar no dia de hoje. Fechou? Bacana? Eu quero saber o seguinte, antes eu quero falar para vocês dos nossos patrocinadores, pô, esse programa só existe por causa aqui, ó, Trator Mag. Pois é, a Trator Mag, além de peças para trator, além de peças para máquinas pesadas, vende baterias para carro, para moto, para trator, para tudo, para caminhão, para ônibus, tudo em 10 vezes no cartão. E avisando que o Matheus já está aqui na interatividade, já está batendo os dedinhos, que daqui a pouco eu vou dar voz a ele, para ele falar o que vocês estão comentando. Também preciso falar da SERP, gente, o Centro de Reabilitação Pélvica, que agora está com uma unidade aqui em Ariquemes, doutora Cidinha Alexandre, doutora Jéssica Lehner, para trabalhar sobre musculatura pélvica. Daqui a pouco nós vamos abrir esse assunto, inclusive conversando aqui com o nosso convidado. E elas estão lançando agora a SERP Cast, que é um podcast que vai ser às quartas-feiras ao meio-dia, para falar sobre fisioterapia pélvica. Vai ser muito bacana. Entra lá no @serp.oficial que você vai achar lá todos os links, todas as informações bacanas, tá? Então fica ligado. E também falar da Jordani Beer. Para falar da Jordani Beer, eu precisaria que alguém pegasse para mim lá, né, o que me deixa feliz. Não, o Matheus pega lá. Vai lá, pega lá, Matheus, por favor. Vai lá. Sabe por quê? Inaugurou a Jordani Beer, cara. Cara, ali na Tabapuã, do lado da Damásio, 3093, a cervejaria legítima, pode ser, não, pega a amarelinha, E a cervejaria genuinamente daqui. Obrigado, Matheus. Genuinamente ariquemense. Nós vamos começar com a mais leve, depois a gente vai para a intermediária e aí depois a gente vai para porrada, né? Nós vamos começar com uma puro malte, uma Weiss, fabricada aqui, tem selo mapa, pode ser vendido para o Brasil inteiro, pode ser exportado, pode ser tudo. E ela é aqui, de quinta a domingo, tá aberto lá, você pode chegar, você pede lá, eles fazem um kitzinho, uns copinhos pequenininhos assim, ó, com todo tipo de chopp que eles têm. E dia 6 de outubro, vocês têm que estar ligados, vai ter rodízio de chopp, meu irmão. Tu já viu isso, rodízio de chopp? Já viu? Não. Então, vai ter na Jordani e fiquem ligados que em breve nós vamos estar anunciando como vai funcionar tudo isso. Eu sou daqueles que vão no rodízio e faço o dono chorar. Faz o dono chorar. Então, vamos ver se o pessoal vai te chamar, então. Então, vamos parar de enrolar. Eu vou servir o chopp agora e nós vamos falar com o nosso convidado, Tchê. Rafael Coimbra. Esse cara é um baita parceiro há muito tempo, né? Nós resolvemos assumir a nossa relação agora, parceiro. Não, eu conheço o Rafael há muito tempo e, inclusive, conversamos muito sobre essa tua ida a Portugal para fazer o mestrado, né? E esse cara tem se mostrado cada vez mais alguém muito importante dentro do processo. Antes de você falar, quando o Matheus faz assim, ó, quer dizer que a galera tá lá na interatividade. Fala alto aí, Matheus, fala aí. O Wagner de Oliveira falou que agora deu coragem de vestir essa camisa. Vai, o Wagner, cara. Boa, Wagner, é isso aí, ué. O que mais? A Lima falou, gordão, seu lindo. Gordão, seu lindo é quem? Eu ou ele? Sou eu, né? Sou dois gordos, cara. Como é mais gordo? Lindo? Lindo, bom. Então tá beleza, então. Tchê, e aí? Fala comigo, bebê. O
Que bom que tu tá aqui. E eu vou dizer, depois que eu já te convidei 2 vezes, tu me deu bolo 2 vezes, né? Primeiro, eu que te agradeço pelo convite, pela recepção sempre muito calorosa. Né? Agradeço pelo show, pro nosso patrocinador. Jordan de Bia. É muito importante, ô Marcelo, a gente valorizar o que é da região, né? Valorizar quem é da terra. E eu achei muito bacana a iniciativa, não sabia ainda. Pretendo visitar lá o empreendimento dos colegas em breve. Eu te agradeço porque é sempre muito bom a gente poder se reunir com os amigos, né? E se puder tomar assar uma carne, jogar a conversa fora. Melhor ainda, né? Melhor ainda. E considerando, né, que há uma semana aí o maior do Brasil voltava para a Série A, o nosso Cruzeirão, né? Deu de presente. Em breve vai vir o Grêmio, pô. Dia 21 o Cruzeiro sobe, dia 22 é o aniversário do Fenômeno, o dono do clube, né? O novo dono que chegou, né? Não, chegando, mudou, né? A aparência do clube, parece que mudou a vontade de jogar dos jogadores, parece que despertou. Ah, cara, é diferente. Vamos fazer uma preleção aí entre o Ronaldo Nazário no vestiário. O que os caras vão falar? Não. Né? Primeira coisa, a maioria da galera deve entrar e ficar, quando vê o Ronaldo, ficar sem reação. Porque a gente não tá falando. A amizade, que ela nunca fale. Que aroma. É uma cerveja deliciosa, né? Tá no jeito. Gostosa demais. Muito boa mesmo, cara. Ó. E essa é para o malte, ela é mais fraquinha. Depois nós vamos ali, tem uma IPA nos esperando. Tem uma Weiss, aí o negócio a IPA é para sentar e não levantar. Aí para começar a dar aquela moleza na boca, né? Mas assim, cara, e a gente percebeu uma mudança muito grande, né? Até na movimentação nas redes sociais do clube, né? Com a vinda do Ronaldo. Né? A quantidade de torcedores no estádio, né? No Mineirão, enfim. Sem sombra de dúvidas, é uma felicidade muito grande, até porque, na minha concepção, a gente tem 2 gigantes, que são 2 ali que estão empatados, que é o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho. Toda a vida. São inacreditáveis, não vejo. Cara, da minha geração, pelo menos, da minha geração para cá, até agora ninguém supera. Ninguém supera. Pode ter tido antes, é que eu não vi jogar, né? Então, Pelé, Garrincha, Ipiriri, Paroró, Zico. O Zico eu vi jogar, mas não era tão bombástico como esses dois. A explosão que os dois tinham. O Ronaldinho era palhaçado, o Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho eu vi ele jogar quando ele tinha 16 anos lá no Grêmio, né? Então, o que ele fazia com a bola era palhaçada. Era palhaçada. Não, ele não fez isso. Entendeu? Parecia coisa de filme que tivesse. Tem aquela jogada, aquele gol do Brasil, o que ele fez, olha o que ele fez, você lembra? Ele a bola era pra fora, cara. Ele vai lá dar chapeuzinho no cara, mata o peito, faz o gol. São coisas que só ele, né? Pode ver que ele levanta o Barcelona, né? Ele levanta o Barcelona. Tanto que quando surge o Messi tá na sombra do Ronaldinho ainda. E o Ronaldinho né, acredito que um dos grandes, se não o maior ídolo do Messi. Acho que ele já até falou algo sobre isso. Porque era absurdo o que ele faz com a bola. E então você teve, assim, a Copa de 2002, eu assisti, você assistiu, certeza. Com certeza. Aquela final foi do Ronaldo. Foi do Ronaldo. Depois do incidente de 98, daquela situação em 2000, que ele não voltaria a jogar, né, falou que ele não voltaria a jogar, que ele não teria mais condição, e o cara voltou e trouxe uma Copa, né? Digamos assim. E aí ele vai pro Corinthians gordo e ainda ganha. Não, mas eu vi um dos jogadores, um meio de campo jogou com ele. Aí ele falava assim: se eu fizer pra cá, é no pé, se eu fizer pra cá, é na frente. E era batata, jogou lá e finalizou, matador. Igual o Romário. Não, o Romário tem umas histórias dele, mas antes, fala, Matheus. O personal Martinez falou que o mestre Rafael é fera. Opa, personal Martinez, aí sim, mestre. Tu tá enganando o povo mesmo, né? Mas foi reconhecido pela Federal de Minas Gerais. Eu sei, eu tô te zoando, pô. Tô te zoando, pô. Aí, o que é? Fala, filho. Tá. Então, assim, antes da gente falar do teu mestrado em Direito, vamos continuar falando de futebol. Teve uma passagem do Flamengo lá em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo, e o Romário estava lá. Nós perdemos o jogo de 2-1 para o Flamengo, os 2 gols do Romário.
Ele chega, o jogo comendo frouxo, e ele fica assim, ó, no meio de campo, entendeu? Olha pra cima, pro pombinho, dá tchau pro cachorrinho, e o jogo comendo pra lá, né? Na defesa do Flamengo. Daí o Grêmio atacando e tal, não sei o que, tarará. Daqui a pouco o Flamengo pega a bola. Aí ele sai aqui, tratezinho, faz assim com a mãozinha, assim, ó. Aí os caras jogam a bola nele. Rapaz, parece que a bola encosta nele e ele liga uma turbina. É impressionante a explosão daquele cara nos últimos ali 30 metros, 20 metros ali. É muito forte. E gol. E caixa. Certeiro. Tanto é que daí, isso foi um jogo de Copa do Brasil, quando volta, o jogo da volta, aí o Dinho e o Goiano resolveram o problema, né? Juntaram ele no... Quebraram, cara. Não, aí ele deu uma covardada, né? Falei, esses caras estão levando muito a sério esse negócio e tal, mas chegaram moer na primeira, já levantaram ele. Mas é o mal do mal não, né? É o sofrimento do atacante. Levar porrada. E eu vejo, o Marcelo, que é o que hoje falta na seleção, esses caras que chegam para finalizar. Toda Eles querem enfeitar. Não, mano, gol é gol. Gol é gol. É com gol que você ganha o jogo, não é com ficar se olhando lá no agora, o que seria agora o Pedro, né? Talvez a esperança. Mas hoje o Pedro não jogou, mas ainda não se acostumou. O Pedro do Flamengo. Eu acho que é o que a gente tem mais próximo disso hoje na seleção, seria esse cara. Fala, Matheus! O que houve? O doutor André Pérez. O Major e o Thiago Maximiano entrou. Ô, Thiago, das piscinas Splash. Muito bem, meu amigo. Deu B.O. aí? Ah, tá. Fechou, então. Beleza. Ó, Thiagão, um abraço, Major. Beijo, querida. E qual foi o outro? O doutor André. André é um amigo nosso lá de Porto Velho. Ah, de Porto Velho? Mandei para Porto Velho, mandei para Portugal, para Espanha, para... não, tinha que entrar alguém da Espanha de Portugal aí, né? Só pra gente fazer um print. Tá todo mundo dormindo, né? Já... lá tá dormindo, cara. 5 horas de fuso para Portugal. Caramba, então eles estão dormindo já. Tem saudade de Portugal, cara? Pô, todo dia. Sério? Sério. Principalmente por causa do clima, né? Lá é mais ameno. Colocava um terno e gravata e ia pra faculdade. Como aluno, né? Todo pomposo aluno do mestrado. E tem que ir assim? Ou não, é uma questão... Metida besta mesmo. Você querer usar uma roupa aqui. Aqui é muito foda você colocar um terno e gravata. Aí tu pensou, já que no Brasil eu não beijo na boca, vamos ver se botando o terno do Vamos ver se sobra alguma coisa aqui, tá foda. Vamos ver se os caras pensam que eu sou alguém aqui, né? Bota o terno... Não, e é interessante porque, assim, lá os alunos da licenciatura, da graduação, eles usam. No primeiro mês, né, que é a abertura do curso, quando tem toda... Porque existe uma simbologia muito grande em torno dessa saída do jovem de casa, a ida para a faculdade. Virou homem. Virou homem. Na verdade, ele entrou no forno para virar homem, quando terminar a faculdade, ele tem que sair um homem pronto. E antigamente, né, a gente vê isso em filme, obviamente, porque não fui para a Europa para saber disso, mas antigamente se tinha, quando eu digo antigamente, ali década de 70, 80, fazia parte do uniforme também, né, das universidades e tal, essa questão da gravata. Justamente, né? Lá até a toga, né, que eles usam lá, aquela capa preta, né, eles usam, faz parte sim da vestimenta universitária, e em todos os eventos que tem ali, que é um evento oficial, uma apresentação, alguma coisa assim, né, todos estão paramentados, aí vai variar de acordo com a titulação, vai variar a cor da corda, etc. Pô, que bacana, cara. Não, é muito legal. Eles usam, o pessoal da licenciatura usa, né, faz parte ali tanto da simbologia, porque você está passando por esse processo. Então, tem até a cerimônia queima das fitas, né, que você faz ali a queima de uma fita que simboliza o fim da graduação, né, o fim desse licenciatura, eles chamam lá, o fim desse período de estudo. A gente, no mestrado, não tem essa obrigatoriedade, só nas solenidades, o mestrado e o doutorado só nas solenidades. Mas até pelo clima, né, você se sente à vontade porque é uma roupa, eu que uso diariamente, né, é uma roupa que eu gosto de usar, só que aqui atrapalha muito por causa do calor. O que mata aqui é o calor. Não tem como. Tu tira o casaco do terno ali, o paletó, tá com a pizza embaixo do braço, é inevitável. Inevitável. Todos os dias que eu saio de casa, eu já mando mensagem para minha secretária, né, Carolzinha tá fazendo prova hoje lá na faculdade, prova de Direito de Família.
Maravilha. Eu lhe mando mensagem para ela e falo, Carol, liga o ar da minha sala. E liga no 17, pelo amor de Deus. Aí eu comprei um ar-condicionado agora, que ele tem sinal de Wi-Fi, aí tem aplicativo no celular, aí quando eu já tô vindo, já entro no celular, já eu mesmo já ligo, já tá. Já tem essa tecnologia sim, já, ué. Fala, Matheus. O personal Martinez que amanhã vai ter treino em dobro. Treino em dobro. Ah, agora entendi. O cara é. Ei, o Martinez, ele tá grandão, hein? Ele não tinha esse peitoral, não, velho. O cara tá grande, meu irmão. Ele chegou aqui, ó, pô. Olha o constrangimento. Aham. Gaba Bentos, é lá da Bahia. O Gaba, em todas as nossas lives ele entra. Lá da Bahia ele. E a Catiane Malta. Doutora Catiane, ó, só esperando a doutora Catiane acabar as eleições para a senhora sentar aqui e bater um papo com a gente, hein? Ela é candidata, é candidata a deputada federal. Professora também. Professora também, advogada. Também tava, até esses dias a gente estava junto lá na faculdade. Né? Sempre encontrava com ela na sala dos professores. E a Catiane Malta é uma pessoa que é fácil de entrevistar, só precisa dizer assim, boa noite, Catiane. Aí ela é bem comunicativa. É bem comunicativa. Ela é top, pô. Top. Mas, cara, assim, uma coisa que a gente tem muito, né, no caso de Portugal, é essa questão do clima, a sensação de segurança, só que nada, segurança física mesmo. Sim. Nada paga, o Marcelo. É a sensação de você estar no seu lugar, entendeu? Entendi. Você está na sua terra, no seu território. Mas tu teve vontade de morar lá? Um dia voltar para lá para morar? Voltaria a depender das condições, né? Das condições. Porque assim, a gente nunca vai embora de onde a gente está bem, só para ficar melhor do que você está. Justamente. Né? O passo para frente é sempre... Tá, mas você, como tem mestrado pela Universidade lá de Portugal, isso deve ser praticamente aceito na Europa inteira, né? Ou não? Sim, não, mas a questão do aceite aí, até da docência lá, né? Lá é visto como uma profissão assim muito, como é que eu posso te dizer? É dado aquele brilhantismo, aquele protagonismo que realmente o professor tem na formação de uma sociedade, na formação de um pensamento, na construção, né, de uma sociedade. Então, acaba que é extremamente concorrido, até porque paga-se muito bem. É mesmo? Né? Sim, os professores ganham bem, né? Os professores universitários ganham muito bem. Tanto, eu tive uma professora que falou para o padrão de Portugal, se ela falou na sala, acho que não teria problema em falar algo em torno de 3.300 euros. Né, para um salário, um excelente salário. Excelente salário. Né? E a dedicação que você tem não é aquela exigência massiva que muitas vezes a gente acaba tendo aqui. Né? É uma exigência, sim, você vai lecionar aquela matéria específica, então um negócio muito, muito mais tranquilo. Eu tenho boa relação com os meus professores, que foram os meus professores lá. Hoje tem uma colega de mestrado que ela é professor, porque lá você tem uma escala na carreira de professor, né? Você primeiro começa como professor assistente. Você vai corrigir prova, você vai preencher o quadro para o professor titular chegar. Sério? Sério? Vai que sacanagem. Tipo estagiário. Tipo estagiário. Vai lá, Badeco. Aí depois você substitui o professor titular em algumas ocasiões. Aí tu é o professor substituto. Aí depois você é adjunto, que aí você já tem uma matéria, já é efetivado. E aí depois você passa a ser o professor, meu Deus, fugiu, o catedráticos, que são já os professores, né, aqueles mais antigos, mais graduados. A gente tem aí, por exemplo, o Canotilho. JJ Canotilho, Gomes Canotilho é um dos maiores constitucionalistas, né, de Portugal, com referência aqui no Brasil, escreve muita coisa em parceria com constitucionalistas nossos, com ministros do Supremo. É um dos professores lá dos catedráticos. Eu lembro aqui também do Dr. Casal Tanabás, que foi meu professor. Eles são de lá? De lá, todos portugueses. Todos portugueses. Esse Casal Tanabás, ele faz a tradução dos documentos para a União Europeia, né? Portugal, União Europeia. Intermedia aí essa tradução oficial. Entendi. Dos documentos. Porque o que acontece? Em que pese, o Marcelo, a União Europeia
ela não seja um país propriamente constituído, o Parlamento Europeu ele acaba por ter algumas atribuições, por exemplo, para legislar em algumas questões sobre o IVA, que é o imposto que seria o nosso ICMS aqui, né? Então a União acaba tendo alguns parâmetros de atuação, né? Como também a União Europeia já aplicou até multa bilionária em algumas empresas por utilizar de planejamento tributário agressivo, né? Transferindo a sede da empresa para não pagar imposto. Enfim, acaba que tem além desse elo, desse contato, né, direto com a União, é um cara que tem um trabalho desenvolvido aí, são mais de, acho que 30 anos de faculdade, né, então E como é que tu, antes, Matheus, tá fazendo assim? Fala. O Sérgio Ignácio falou assim, tá com cara de quem bebeu muito. Nem começamos ainda, uai. A gente nem começou ainda. O Sérgio Inácio, ele é gaúcho também. Gente, é gaúcho? Jaru, policial civil da época do meu pai. Ainda bem que tu falou que era policial, que eu ia fazer uma piada. Bravo, eu também sou gaúcho, então não. Bravo, macho! Macho, muito macho. Ele é gremista, não? Eu acho que ele é colorado. Pô, não precisa nem xingar, né? Já se xingou. Já se esculhambou. Mas não precisa nem xingar, já se xingou. Mas uma coisa é... Tá, olha só. A gente falando como é que tu te sente, qual o sentimento de ser um cara que é mestre em direito, ou mestre em qualquer coisa, como é que é o sentimento? Porra, acordou de manhã, te olhou no espelho, pô, carequinha, tu é mestre, velho. Bom, o primeiro ponto aí tá na questão de realizar o sonho. Sim. O semestre é a consequência do sonho, né? E assim, pô, passei 45, 50 dias trancado só estudando para fazer a dissertação, né? Então você olha ali e fala, caramba, eu achei que fosse, depois que a gente termina, né? Eu achei que fosse ser mais difícil. E quando tu chega assim, ó, que nem quando eu fui te entrevistar na televisão, né? Eu falei, tá, cara, como é que eu coloco? Aí tu escreve lá, não, mestre em direito. Como é que tu sente alguma coisa quando tu diz, não, como é que eu te chamo, né? Como é que coloco? Tá, não, bota lá, mestre em direito. Dá uma cosquinha no ego, não? Fala a verdade, dá, porra. Não deixa de dar, porque acaba sendo uma referência que as pessoas têm da gente. Claro. Só que quanto maior a referência, maior a responsabilidade. Sim. Principalmente quando a gente vai para a sala de aula, né? Que é a ideia final de seguir a carreira acadêmica vai ser sempre essa. Mas tudo bem, mas o fato de você ser advogado, apesar porque os clientes não sabem que o mestrado ele vai te leva mais para o lado acadêmico. Não aumenta a pressão por resultados lá? Pelo fato de ser mestre em direito? Aumenta, né? Aumenta pelo fato de você ser professor Sim. na faculdade, aí quando o currículo, né? Porque o que pesa muito não é nem o currículo. Pô, né, as pessoas, para mim, eu convivi na faculdade, desde a época da faculdade, eu convivi muito com os meus professores, então tinha uma relação, amizade muito boa com os meus professores, né? Tenho até hoje. O meu coordenador do curso, gaúcho, lá de Bagé. Cara, tu gosta de um gaúcho, fala a verdade. Não. Na faculdade ele só contratava gaúchos, só pra ver. Ele não era tu gostava do gaúcho, era o reitor, né? O coordenador do curso. O coordenador do curso lá que gostava. Ele até esses dias ele me ligou, a gente conversou, um cara extraordinário, né? E assim, eu, como tive essa proximidade, essa boa relação, né, com os meus professores na época da graduação, eu via muito palpável essa situação do mestrado. Mas eu sei que é para mim, porque muitas pessoas, né, quando falam, conversando, alguém fala e tal, porra, o cara fez mestrado, estudou lá em Coimbra, Europa, caralho. Europa. O cara atravessou. Eu acho isso o máximo, cara. É maravilhoso. Tu ir para um outro país estudar e sair de lá com o título, sabe? Referendar esse título aqui. Eu acho, cara, eu tenho o maior orgulho de ser teu amigo. Todo mundo pra quem é que vai no churras? Vai um mestre em direito, nem dizer que era tu. Pra não sujar, né? Pra não estragar. Só o título, né? Não, mas não é, cara. É legal, cara. É legal a gente, quando a gente tem amigos conhecidos assim que fazem algo relevante, pelo menos quem é amigo de verdade, que tem o sentimento que nutre, de respeito e tal, como eu tenho por ti, eu sei que tu tem por mim, é bacana. Uma vez a gente conversou sobre isso, né? Tu falou assim, pô,
Eu gostava de dizer que tu era secretário de saúde, né? Te lembra? Eu tava se lascando lá, você matava. Eu gosto, pô, porque tem um cara que tava fazendo um bom trabalho. E a mesma coisa, cara, tem um amigo meu que o cara foi lá para Portugal, se lascou, voltou mestre. E isso é bacana, cara. Sabe, porque tem um cara novo, tá com quantos anos? 32. Não, eu tenho 48, velho. Então, assim, aí tu vê um cara de 32 anos, professor universitário, que já é mestre, e teoricamente parece que essas coisas são muito difíceis de fazer, que é coisa só para quem tá lá numa fase mais adiantada da vida. E eu acho que não. E eu acompanhei a tua fase antes dessa, né? Sim, as dúvidas, sim. O que parava. Então, assim, e isso enobrece ainda mais o estágio que tu tá. Né? Assim, ô Marcelo, porque vamos lá, a ida para Coimbra, ela tem uma situação muito específica, porque é uma pausa, né? Eu tinha carreira, eu estava desde 2013. Já estava trabalhando aqui, né? 2013 a 2019 já ali sequência, no mesmo escritório, no mesmo lugar, para as mesmas pessoas. Até aproveitar aqui, ô Marcelo, mandar um abraço aí para os nossos. Fazer até um brinde aqui pro doutor Arlindo, doutor Marcos. Ô, doutor Arlindo, já briguei muito com ele na prefeitura. Hein? Ele gosta. Eu secretário de planejamento lá, meu irmão, o bicho pegava, ó. Um brinde, Arlindo, aí, ó. Eu vou te trazer aqui, Arlindo, ainda, pra gente falar das nossas brigas lá, vai. Não, mas no bom sentido, sempre com muita educação. Eu, com o secretário de planejamento, ele defendendo os caras, né? Aí vai pro lado. Fala, Matheus. O Branco Andrade. Opa, psicólogo Branco Andrade, organizacional, já esteve sentado aqui, neste lugar, conversando com a gente, um ser humano incrível, um baita de um profissional. Mas vai, continua mandando um oi pro pessoal. O Arlindo, Marcos, Karine, né, Maico, Carol, nossa estagiária, todo o pessoal lá, o Anderson, o pessoal que trabalha com a gente lá, que deu total suporte, né? Porque, assim, foi um pouco mais de um ano, no geral, que a gente... Eu literalmente paralisei a advocacia, porque, pô, tô a 10 mil quilômetros daqui. Sim. 5, 6 horas a mais. Tinha dia que era tranquilo, porque não tinha aula, mas tinha dia que eu tinha aula manhã e tarde. Então, às vezes não tinha nem como ir em casa. E era interessante, Marcelo, pegar uma refeição social na faculdade. O que é isso? É o bandejão. Bandejão. Você chega lá, um bandejão, aí tem arroz, tem um bacalhauzinho com batatas, tem umas verdurinhas. Bacalhau, velho. Bacalhau é um prato feito dos caras. Refeição social. Eu falei assim, caralho, eu tô na gringa mesmo. Não tem um arroz e feijão aqui, uma carne seca? Não. Ei, o que tu acha dessa mole, hein? O PF dos caras com bacalhau, velho. E falando de bacalhau, preciso fazer uma pequena pausa aqui para falar da CERP, né, que é o Centro de Reabilitação Pélvica, que é de Porto Velho, e agora estão atendendo aqui em Ariquemes, na Rua Vitória, 2139, ali no setor 3. A doutora Cidinha e a doutora Jéssica Leiner. Sabia que o períneo, né, tanto o homem quanto a mulher tem. Períneo é aquela região ali que tem entre o saco e a vagina, aquela região ali. E aí, você trabalhar essa musculatura é extremamente importante para que tu consiga, inclusive, manter a potência lá na frente, falando dos homens agora. A fisioterapia pélvica, ela cada vez mais vem estudando, porque o pessoal achava que era só para mulher e para o peronismo. Não, que era só para mulher, cara. Não, muito pelo contrário. Existem exercícios e tratamentos para disfunção erétil do homem, né? Aí o cara vai ficando mais velho, vai tendo aqueles problemas de urinar, começa a ter a bexiga frouxa, e isso é falta de enrijecer essa musculatura. Caramba. Cara, olha, eu já entrevistei elas lá na hora do Rush, na televisão, eu quero ver se eu trago elas aqui também. É fantástico, cara, é fantástico, é um universo que a gente não faz a menor ideia. E se você fizer o tratamento com as fisioterapeutas, tu tende, inclusive, a ter, no caso do homem aqui, e da mulher também, uma vida sexual muito mais ativa, mais duradoura. Fantástico, cara. Depois te passo. Um amigo meu mandou perguntar para ela e ela respondeu. E falar mais uma vez da Jordani Beer. Dia 6/10, anota aí, 6/10, rodízio de chopp, meu irmão. Tu nunca ouviu falar nisso, ô cabeçudo, e vai ser lá na Jordani. Não me pergunta mais coisas que eu não sei. Isso aí vai ser rodízio de chopp. Se é rodízio de chopp, é porque tu vai beber
Muito chopp. E se você não conhece ainda a Jordani Beer, tá ali na Tabapuã, 393, do lado da Damásio. Você chega lá, é um pubzinho muito bacana, tá lá, chopp produzido por eles, e aí eles trazem assim, eu me esqueci o nome, é tipo uma degustação, tem lá 6 copinhos de 100 e poucos ml, com todos os chopps com o nomezinho, vai te experimentar e ver, não, eu gostei desse, agora me traz um canecão desse. E aí desce a lenha, bom demais da conta. No rodízio de chopp vai estar sendo servido 9 tipos. No rodízio de chopp vai ser 9 tipos de chopp. Inclusive, eu não sei se vai estar no rodízio, mas eles produziram agora um de café. Se tu vai ali na Com Café, ali na 421, eles estão vendendo uma cerveja de café feita com o café deles, obviamente, e é produzido pela Jordani Beer. Essa deve ser boa. Porra, cara. Café e cerveja, meu irmão, ó. Pau. Doido. Pau. Fala, Matheus. O Branco Andrade está mandando um oi para vocês. Fala, Brancão. Um abraço, querido. Ele falou que a explicação sobre o local foi a melhor. Sonoplastia. Né? Mas é que eu me esqueci que eu tava pela internet. Eu podia ter falado. Anos. Anos com 2 letras, então, né? Mas aquela regiãozinha ali. Eu aprendi, sei tudo já. De tanto falar com ela já. É bem bacana. Cara, é interessante. É sempre... Cuidar da saúde é sempre algo muito importante, né? Dar atenção aí aos detalhes. Mas sim, o Marcelo. Voltando lá sobre a... Calma, deixa o Matheus falar que tem alguém falando alguma coisa. Fala, Matheus. A Rede TV e o Felipe Galvão. Opa! Rede TV, a patroa chegou, o patrão. Opa, olha aí, ó. Churras.com.você, a gente podia transmitir pela Rede TV também. Seria legal, né? Aliás, tu não foi no Levemente falando ainda, né? Ou já foi no Levemente? O da canequinha, não, né? Só foi no Fala. Acho que sim. Eu fui uma vez, tive uma vez lá com então tá. Falta eu te levar no programa de sábado de manhã, que é 1 hora batendo papo. Sábado de manhã? Vai acordar, larga mais ser preguiçoso, pô. Fala, Matheus. Falou assim, sou eu, Keila. É a Keila, é a chefa. Ô, chefa, ó, é Guaraná. É água. É chá de cevada. Chá de cevada. Mas cara. Tá, vamos lá. Vamos voltar lá para a Europa lá. Não aconteceu nada lá na Europa, lá não conheceu ninguém que tu dissesse assim, não volto mais pro Brasil. Vamos mudar de assunto? Bem desconfortável, até aquela ajeitada aqui. Aquela ajeitada aqui, né? Próxima pergunta. Tá bom, então. Vai, tinha que perguntar, ué. E lá, tu foi em jogo de futebol lá? Não. Pô, ficou um ano, não foi, cara? Porque logo em seguida deu a pandemia. Nossa, que zica. Porra, não, eu tava com tudo organizado para julho, já tinha marcado com a galera, o pessoal que conheci que tá em outros países, tinha marcado para fazer um rolê, passar por Espanha, França, Itália, Amsterdã, até a Inglaterra, Alemanha, só que aí deu a merda da pandemia. Da pandemia. COVID, fechou tudo. Rapaz. Ó, essa é uma American Pale Ale. Essa aqui é uma outra cerveja já, tem um outro aroma. Ó, sente cheirinho, já pra te ver da minha. Quanto bebe ela? Tá com a tua ainda ali? Viu? Sentiu? É mais encorpada, ó. Dá pra te ver na cor, ó. A diferença de uma pra outra. Tem a outra que tá lá dentro, que é a IPA. Vai ser um pouquinho mais escura. A IPA é. Você vê a mole aqui. Eu fui lá em Fortaleza agora, em agosto. A gente fui com o pessoal, inclusive o pessoal lá de Fortaleza, mas que eu conheci em Coimbra. Rafael, advogado, professor lá também, estava no doutorado, e o Andrezão, que foi um amigo nosso que a gente fez o mestrado, a gente estudava junto a matéria no mestrado. Aí tive lá com eles, a gente foi num pub de rock lá e tinha um chopp IPA delicioso. Agora que eu tô num assunto bacana. E os pub lá? Topzera? Demais. E só toca música brasileira, eletrônico e funk, os funk. Sério? Foi no pub de rock tocava funk, é isso? Não, qualquer pub que você for lá, vai entrar o funk. Tinha um que era um irlandês, esse tocava, era rock mesmo, era banda cover do AC/DC, Led Zeppelin, era um negócio, era rock mesmo. Mais raiz. Tanto é que nesse era uma galera um pouco mais velha, não era... Porque Coimbra, pô, tem 35 mil estudantes.
Meu Deus do céu. 10% estimado de brasileiro, em torno de 3.500 brasileiros. Só os derrubados. Só você vê de longe. Aquele é brasileiro, porque ele tá ali pelado, se pendurando no ventilador. Meu Deus do céu. Fala, Matheus. O Brasil Luca, dos 5 emojis de beijinho pra você. Para nós, beijinho pra ti também, queridão. Brasil Luca, tamo junto aí. Agora me diz uma coisa, agora falando sério, assim, os pubs lá, eles têm a cultura igual a nossa, de ir pra festa à meia-noite? Ou eles começam mais cedo? Os norte-americanos começam a festa às 7 horas da noite, né? É meia-noite, 1 hora, Meia-noite você tá em casa. A ideia é maravilhosa. Se a gente fosse para as festas às 7 horas da noite, era meia-noite, a gente estava em casa de pijaminha, dormindo em posição fetal. Perfeito, né? No outro dia, os americanos são inteligentes. Mas lá na Europa, lá onde tu foi, é que nem a nossa. O que acontece? Como é uma cidade universitária, a maioria é a galera da graduação, então a molecada começa a sair 1, 2 da manhã. E chega 8h30, 9h. Alongada as festas, né? Sim. Aí a gente tinha lá no centro o Mandarim, que era um dos pubs que a gente mais frequentava lá, o WhatsApp Doc. E aí é interessante que lá, o Marcelo, você entra em qualquer lugar, se não tiver a placa de proibido fumar, pode fumar. Que maravilha! É uma delícia. Pra você almoçar no restaurante, então, é uma maravilha. Pra quem gosta de fumar, é um espetáculo, velho. Até pra quem gosta, incomoda, velho. Eu tava comendo aquela chaminé na sua cara. Puta que pariu, tinha que ser português pra ser mais educado. É verdade que o português não tem muita trava na língua, não? É meio brabão? Eles são extremamente literais, cara. Extremamente. Então, tudo que você perguntar, eles vão te responder na lata e é assim porque é assim. Entendi. Eu preenchi, né? Eu fui fazer um requerimento para pegar o livro na faculdade e não tem requerimento digital, nada digital não, amigo. É manual. Manual? Aí eu preenchi, coloquei meu nome e o meu telefone, achando que eu estava no Brasil, né? Que nome e telefone localiza o cara. A mulher, não, o senhor não viu que tem todos os campos aqui? O senhor tem que preencher todos. Aí eu fui, né? Meu nome é Rafael S. Coimbra. Ela falou, não, senhor, não pode abreviar, não. Tem que Sério, cara? Tá que pariu. Mas não vai caber meu endereço aqui. Ela falou, então... Eu não sei se tu vai querer o palito, eu vou na carne direto, tá? Aí tu vê como é que é. Aqui também que... Oi? Aqui, lembrei agora do Todo Mundo em Pânico, os meus Jerry, saca? Aquele cara lá da mãozinha. Todo Mundo em Pânico. Porra, cara, ficou bom, hein? Tinha um lugar. Enquanto a gente come, fala, Matheus. Eu vou cortar uma carne pra vocês. O Gustavo Santos Rubens falou que o podcast tá massa. Tá o quê? Massa. Pô, obrigado, Gustavão. Ó, te liga, cara. É uma terça sim, uma não. Nós estamos no ar aí, pô. Estamos no ar. E, ó, a carne tá uma delícia, a cerveja tá gelada. Fica com vontade aí. A gente come por você. Essa é a ideia, vocês passam raiva. Tá macia a carne. Tá uma delícia, cara. E aí, além desse do WhatsApp, do Mandarim, tinha a NB. A NB já era uma baladinha, né? Tinha o pub irlandês, o Irish Pub, né? Que aí era esse que tinha um rock e tal. E tinha o que era o que eu particularmente mais gostava, que era o karaokê. Tu canta? Não. Mas o karaokê era um lugar mais animado, mais... Entendi. Mais propício. Totalmente. Entendi a jogadinha. E, cara, eu chegava lá e é interessante porque tinha todo tipo de gente. Porque a cidade universitária, você pensa que você vai encontrar mais a galera mais jovem, não sei o quê. Não. Encontrava no karaokê. No karaokê especificamente, cara, encontrava a galera e dava muita risada, porque assim, eu não sei se é pelo clima universitário da cidade, mas eu pelo menos tive a experiência, o pessoal sempre foi muito receptivo, saca? Então, assim, em todos os lugares que a gente chegava, a gente conversava e o pessoal falava brasileiro e tal. As mulheres sempre muito de boa, muito tranquila, entendeu? Obviamente tem que ter muito respeito, porque não tem toda essa questão igual tem aqui no Brasil hoje, mas já tem uma cobrança por respeito, principalmente
pelas brasileiras, pelo que elas sofrem lá. É porque, na verdade, a sociedade lá é uma sociedade que já está num grau de evolução maior que a nossa. Eles têm muito mais tempo que a gente, né? Total. Então, assim, é natural que algumas coisas que para a gente aqui ainda é até mais dificuldade da gente exercer em matéria de valores, por causa da história mesmo e da criação, lá já é algo que nem se pensa mais, né? Já é natural, né? Coisas simples do dia a dia. Sim, o próprio senso de coletividade, aquele senso de que isso é público, então isso não é meu para casa, eu vou trabalhar, eu vou cuidar disso, porque eu vou usar, todos vão usar, né? Esse senso de coletividade que eu acho que foi o que marca o amadurecimento de uma nação. E o Brasil, por ser uma nação muito nova, que nunca teve problema por espaço. A gente não tem problema com espaço, a gente tem espaço de sobra, mano. Não tem problema nem para plantar e para colher, né, cara? Não tem. Aqui é um país abençoado, realmente. Não é o número 1 por causa aí da nossa situação política. Mas eu digo mais. A política, evidentemente, os caras são eleitos e tal, mas e o quanto que a gente cobra depois disso? Nada. Cara, se sair da rua agora, é um desafio para qualquer um. Sai na rua e pergunta para qualquer pessoa, me diga o nome, não é nem quem você votou, mas de todos os vereadores da tua cidade. Aqui em são 13. As pessoas não sabem nem quem votou para vereador. Já começa por aí, entendeu? Para prefeito fica fácil de saber. Mas o executivo, que é o prefeito, o governador e o presidente, são os caras que não é que tomam na tucha, entendeu? Mas geralmente eles tomam na tucha justamente porque as leis que são fabricadas pelo legislativo são quase impraticáveis. Então, assim, o executivo só faz aquilo que a lei permite. Ele não pode fazer nada. Se a prefeitura não tiver uma lei que permita comprar sal grosso, não compra sal grosso e acabou. É assim que funciona. E isso serve para o governo, para a nação. E a gente não cuida do legislativo. A gente acha que o cara vai vir aqui dar dinheiro para fazer uma ponte e está tudo resolvido. Mas não, os caras só fazem leis ridículas. Tanto é que, durante a CPI do Covid, que não deu em nada, que foi feita para não dar em nada, os caras aprovaram a nova lei eleitoral e voltaram com todos os benefícios que eles tinham perdido. E ninguém fez nada. E aí tá aí a farra, tudo de novo. A própria reforma da lei de improbidade, né? Foi uma mudança. E é interessante, Marcelo, porque a gente fala em política. 4 anos atrás, teve tanta gente que foi eleito com a pauta de lutar pelo fim do foro privilegiado, por exemplo. Cara, eu acho um absurdo o foro privilegiado. Nem devia existir esse tem. É ridículo. E os super salários? Ter servidor público que não. Eu não vou falar onde, até porque se falar onde, os caras estão te caçando hoje, né? Mas o cara votar no próprio salário, aprovar o próprio salário, é ridículo isso. É óbvio que não vai dar certo. Isso rola muito na Suíça. Não, os suíços, eles abusam do Estado. Sério? Povo folgado. Sério? Claro que não, né? Óbvio que não. Fala, Matheus. André. Já que o Rafael morou em Portugal, qual ele gostou mais? Punheta ou grela? Pastel de nata. Agora traduz pra gente, né, o melhor. Cara? Os doces que tem naquela porra. O nome do esse é punheta e grela. É tudo uns nomes estranhos. Eu não olhava por nome, eu olhava pela cara, pra ver se... Não, tem um que é porra recheada. Tu tá sério, velho? Sei lá pra que essa porra, rapaz. É recheada. Sai fora. Fala, Matheus. O doutor Luan Nogueira falou assim, e eu achava que o Rafael era dentista. Tem alguma explicação ou não? Meu irmão, o Pablo, ele é dentista. E, assim, todo mundo pensa que a gente é gêmeo. Não é. Ele é mais velho. Eu sou o caçula de 3, em tamanho, eu sou o maior, né? Tamanho maior. 1,85. E aí todo mundo acha, me confundem com eles e acham que sim. Que eu... Fala, Matheus. O doutor Luan Nogueira falou que está com medo das perguntas. Oi? O doutor Luan Nogueira falou que está com medo das perguntas. Não, aliás, é o seguinte, ó. Quem entregar um podre do Rafa aqui vai ganhar um brinde da hora do rush, tá? E um processo ao final do podcast. Boa, mandou bem. Fala, Matheus. Espere o processo, amiguinho. Espere o processo. O André falou que parece mais o Frank. Aí, o quê? Que é o meu irmão mais velho, o Frank. Tá. Bom, pelo menos parece o irmão, né? Tu apoiava muito teus irmãos? Nossa, esse Frank é um filho da puta. A puta é tua mãe, porra.
A minha mãe é uma santa, mas ele é um filho da puta. Pô, começa que é o seguinte, ele é corintiano doente, isso pra mim é pleonasmo, né? Mas ele é do corintiano, assim, do mais chato possível. Que você puder imaginar, é o Frank. Todo corintiano é chato. Não, mas ele veio... É turbo. É turbo. A chatice é turbo. Por causa do Corinthians, a chatice é turbo. E eu tive que... 14 anos da minha vida torcer pro Corinthians, cara. Tá brincando. Só o pau comia. Nossa senhora, isso é uma coisa que eu tenho um ódio do Corinthians, cara. É por isso que hoje tu tá fortalecendo. Ele tá morando em Amsterdã agora, Frank. Tá trampando lá. E... Tá como dentista lá? Não. O dentista é o Pablo. É o Pablo. O do meio, o Frank. Não, o do meio o do meio não bate nem apanha, o do meio não é ninguém. O Pablo era o que me defendia, mas o Pablo também era menor que ele, apanhava junto. Apanhava os dois, coitado. Fala, Matheus. O André que falou que o Rafael tá na academia até agora, né? Depois das calorias. Olha, o pessoal tá te entregando, hein, velho? Tá te entregando, né? Pô, não, eu tô me acompanhando mesmo. Você tá acompanhando o cara, né? Isso não tem nada pra fazer esses caras, né? Puta que pariu, hein? Ô, amigão, se tiver desocupado aí, cara, tem muito trabalho ali. Tem um lotezinho pra carpir? Uma data pra carpir, tem uns trem pra fazer, uma cerca, né? Quiser. Se tiver à toa também, a gente arruma um trem pra fazer, né? Quer fazer um... E aí o Frank, por causa dessa porra do... É assim, eles estão com inveja, você tá tomando esse choco maravilhoso. ué. Carne maravilhosa assada, entendeu? E tá macia essa carne, hein? Tá macia, né? Amanteigada a carne. Não é por nada não, mano. Tá bem macia. Tá ótimo, velho. Gostou da América? Top. Tá, vamos lá. Eu tô gostando de falar da Europa, cara. Viu? Uma coisa que é interessante, Marcelo, a nossa credencial como advogado aqui vale lá. Mas é porque a gente foi colônia e tal? É alguma coisa assim? Tratado bilateral de reconhecimento. Até porque, assim, muitas leis mudam algumas palavras, mudam algumas coisas, mas o resultado prático é o mesmo. Né? Você muda toda coisa para chegar no final. Isso algumas coisas eu achei que eles são bem mais eles são simplificados, né? Por exemplo, a questão aí, no caso, quando morre alguém, no processo de inventário, isso meio que há uma automatização na responsabilidade, por exemplo, do cônjuge sobrevivente, que é o cabeça de casal, né, que eles chamam lá. Cabeça de? Cabeça de casal, que é o cônjuge que sobreviveu, né? O marido... Nome interessante, né? Nossa, essa carne tá nova. Olha, calma aí. Porra, tá gostosa, hein, velho? Não é por nada, não. Gaúcho também, que não, né? Não... Ó, ele pediu a carne mais deu o ponto para passado e a gente faz o que o cliente pede aqui, né? Se fosse o guri de Ariquemes aqui, ele dizia, isso que é uma barbaridade, tem que contar uma coisa, esses caras não entendem nada de carne, não. O cara torce pro Cruzeiro, ele tem mais que se lascar, vai comer salsicha, então, não me enche o saco. Vai comer pão de queijo. Mas, como não é ele que tá assando, servir aqui eles aqui, agora vou tirar uma para nós aí. Hein? Como é que tu... Mas assim, lá, aqui, tu falou de inventário, né? No Brasil, a gente tem essa característica. Porra, morre alguém aqui, os caras têm que fazer um empréstimo para fazer um inventário. Né? Essa parte o fato de ter o patrimônio quer dizer que a família tem dinheiro, né? E sempre é muito demorado, sempre é bem complicado esse processo. Lá é mais simplificado ou é parecido com o nosso aqui? Não. No quesito burocracia, a gente aprendeu com eles. Nós somos, não. Nós somos, e é selo e carimbo para tudo. Ah, é? Selo e carimbo para tudo. Eles gostam do carimbinho, então? Nossa senhora. E não é para cobrar, para te cobrar é monumento, não. É porque tem que ter o carimbo, tem que ter o selo, tem que ter o não sei o quê, tem que ter... É coisa de reinado isso, eu acho. Né? Eu acho que tá ligado aí a essa cultura monárquica. Cultura imperial, de coisas, de tudo ter que estar muito bem. É interessante, Marcelo, quando você entra na Universidade de Direito, primeiro que para você chegar lá, você entra no que era o Castelo do Rei. No que até 1290 era um castelo, né? E aí, quando você cruza a porta férrea, que seria a porta do castelo, você tem o acesso à faculdade de Direito. E aí, no corredor, cara, você tem né, aquelas coisas imperiais, as cadeiras, as mesas, tudo lá. Tapetão vermelho. E aí você vai vendo em cada lado do corredor tem o
o século XIII, século XIV, século XV, com os trabalhos que foram apresentados naquela época. Porque, inicialmente, a faculdade, a licenciatura, a graduação, ela era exclusivamente para os clérigos, para os religiosos, sim, e para os monarcas, para os aristocratas, para quem dominava ali, né, para os reis e seus filhos, príncipes, duques, enfim, para essas pessoas. Então, Portugal foi um país que trabalhou muito, e tem muito essa cultura do estudo. Né? Então, começa lá nessa... Será que é por causa disso que Dom Pedro era tão viciado em abrir escolas e promover estudos? É claro, porque... Cultura deles, né? É a forma que você tem de direcionar uma nação. Dom Pedro abriu a primeira universidade no Brasil, foi ele que abriu, né? Tanto é que, se não me engano, foi a Maria Antonieta que concedeu o título honoris clausus a todos os bacharéis em ciências jurídicas, ciências sociais e jurídicas era o nome da sua época. Aí até hoje, né, o pessoal que se apega à titulação diz que é doutor por causa desse título concedido à época do Império, se eu não me engano, em agosto de 1827. E eu acho que não tem nada a ver, eu acho que esse negócio de pessoa se impor pela profissão, queria anexar um pronome de tratamento aí. Eu já vi algumas pessoas... Aqui no Brasil isso é muito comum, né, cara? Dá vontade de perguntar, mas tu mudou de nome? Esse doutor aí eu não sabia, não. Boa. Essa linguiça de porco, eu vou o seguinte, o porco para comer tem que ter limão. Gosta? Dá-lhe. Tá. Porco sem limão não curto muito, não. É uma 100% porco, ela é bem fortinha, eu gosto de botar um limãozinho no meio. Eu lembrei agora do... Os gaúchos agora que chegaram no sul vão estar se remoendo comigo. Opa, Líbia! E aí, Líbia, um abraço, querida. Ó, depois que acabar a campanha, tu tem que vir aqui, tá? Pra gente contar os bastidores da campanha, fechou? Falar em campanha, o que você acha que vai dar? Vamos entrar no assunto. Vamos falar de 3 coisas que não dá polêmica. Futebol, política e religião. Bora. Isso, fia. Então, vamos lá. Cara, eu vou te ser bem sincero. Tem um movimento que está me preocupando. Né? Na eleição anterior, até uns 15 dias antes da eleição, o Haddad estava na frente do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro nas pesquisas começou a subir, até chegar no dia da eleição ali e ele realmente ficar bem colocado e na frente. E eu pensava que ia acontecer a mesma coisa agora. E agora falta menos de uma semana e os caras continuam colocando o Bolsonaro 10 pontos atrás do Lula. Das duas, uma. Ou eles estão desesperados, que eu quero acreditar nisso. Deixar bem claro, eu sou completamente anti-PT. Respeito qualquer um que seja, não sou de ficar brigando, não. Mas eu sou contra. E não por ser o Bolsonaro. Eu sou contra porque, graças a Deus, Deus me deu 2 QIs e uma capacidade boa de leitura e de percepção. Então, e eu tô com um pouquinho de medo, cara, em relação a isso, né? Em relação a essa situação Por que os caras não estão? Será que o cara tá na frente mesmo? Aí é preocupante. Na minha opinião, é preocupante. Eu vou te falar, eu faço 2 leituras desse nosso cenário político nacional. Uma com base em algumas coisas que eu estudei e que eu pude perceber que é um modo de pensar meio que... E é perigoso se for esse o modo de pensar. Em torno de 65% da nossa população vive com menos de um salário mínimo e meio. Da mesma de R$ 1.500. 65%. Né? E aí você vai ter 10% que ganha mais de R$5.000. Então você tem 75%, 25% está entre 1.500 e 5.000. Né? O melhor desempenho do Lula é entre esse público. Sim. Né? Que é a maioria. Maçante. Que é quem está, né, de uma certa forma, sentindo a inflação, tudo que está acontecendo aí, né? Assim, é interessante você falar a gente falar em inflação. Eu vejo o pessoal falando, porque que o pessoal na Europa, a inflação... Realmente, eles estão com inflação, o lugar chegando a ter inflação de 2 dígitos, 10, 12.
Só que isso aqui pra gente é normal, né? É normal do mundo. Por isso que a gente não sente. Cara, eu passei por um processo de inflação que era 90%, 98% ao mês. Essa inflação que a gente está vivendo hoje, para mim, ainda não é inflação, não. Fala, Matheus. Do Sarney, ué. Quando o real, ele foi... Antes, o real era o URV, Unidade Real de Valor, e aí o último valor da URV foi R$ 2.750, foi quando a gente conseguiu estabilizar a moeda, que foi o plano do Fernando Henrique Cardoso, antes dele ser presidente e tal, depois ele vira presidente e tal, e acontece. Foi o que elegeu ele, né? Foi o que elegeu ele. Mas, assim, esse plano botou o Brasil nos trilhos. Pode falar o que for, Fernando Henrique, Itamar Franco, mas botou nos trilhos. Agora, eu vou liberar, só para terminar a linha de raciocínio. Então, aquela inflação está longe ainda de acontecer. Mas que nós estamos vivendo uma inflação, uma recessão que a gente já estava mais acostumado, aí sim, né? E esse pessoal sente mais, né, cara? Principalmente o gás de cozinha, leite, essas coisas todas, né? Mas aí tua tese aí, no fim eu acabei de interromper. E aí, Matheus? Fala, Matheus. Já pode virar apresentadora. A gente podia chamar ele para eu poder tirar férias, né? É careca, tem barba. Já aprendeu. Eu sou tímido. Não precisa, né? Eu sou extremamente... Ninguém acredita, cara. Não, nem eu. Que eu sou extremamente, mas eu sou vergonhoso. Eu tô morrendo de vergonha. Tá, sério. Vai. Eu fico mais tranquilo porque você tá aqui, eu já te conheço. Fala, Matheus. O Léo Ferreira me falou que o Rafael é enciclopédia. Ele é muito inteligente, isso é verdade mesmo. Ele é feio, mas é inteligente, né? Inteligente pra caramba. São os cabelos, né? São os cabelos, né? Eu sofro do mesmo problema. Então, eu só gosto dos cachorros, vão adorar esse osso aqui. Em contrapartida, você tem o quê? Você tem que o Bolsonaro tem uma capacidade de aglomeração social nunca antes que não teve. Faz tempo que não tem mesmo. Não. Nas diretas? Talvez. Mais um cara só? Não. Nas diretas você tinha um time, porra. Tu tinha movimento. Você tinha Ulisses, tinha movimento. Você tinha Brizola, você tinha FHC, era um movimento. Tinha, porra, era gente pra caralho. Tinha o próprio Lula. O próprio Lula, né? Acho que não tinha um Bolsonaro. Não tinha o Bolsonaro, mas tinha a FIF. Juntos chegaremos lá. Tu não lembra disso, né? Não, pô. Teve uma eleição para presidenciável que tinha o Afif, tinha o Ulisses, tinha o Caiado, tinha o Lula, tinha o Collor, tinha o Enéas, quem mais que eu estou esquecendo? Brizola, tinha mais uma galera, mas só... Até o Silvio. O Silvio, isso. Aí tinha as musiquinhas, a musiquinha do Ulisses bote fé no velhinho, o velhinho é demais, bote fé no velhinho, ele sabe o que faz. Aí foi quando lançaram do Lula, brilha uma estrela, Lula lá. Aí do Afif Domingos, ele tinha essa, que era juntos chegaremos à fé do Brasil. Era pelo PL, era o número, na época era o 22, era o mesmo do presidente agora. E aí? Então, o que tu tá achando de tudo isso? E aí o Bolsonaro, com essa capacidade de aglomeração do Bolsonaro, é muito estranho que um cara que tenha essa capacidade, que tenha essa influência social como ele tem, por exemplo, nas mídias sociais. Pô, o Bolsonaro, se eu não me engano, tem 54 milhões de seguidores no Twitter, pô. Tem muito mais seguidores, por exemplo, que o Lula. Não tô dizendo que é o Twitter que vai eleger ninguém. Não, mas as lives dele dá mais gente do que do Lula, sempre deu. Toda a sistemática, que hoje a gente sabe que a política gira em torno da mídia social. Opa! Então, Tanto que ele faz uma live no Twitter toda semana, né? Como presidente da República. Eu acho que era o Winston Churchill que falava, né, que existem 3 tipos de mentira. A mentira boba, né? Aquela mentirinha que você fala, igual você fala. Mentirinha. Quando sua mulher diz que você é bonita. Peidou? Não peidei. Eu não peido. Aquela mentira deslavada, quando você peida alto e fala que não fui eu. Não tem mais ninguém em casa. E a terceira, que é a mais comum, é a estatística. Ah, é? Estatística é uma mentira. Você pode manipular os dados. Você pode pegar dado de 1 para 100, de 1 para 1 milhão, e isso aí vai influenciar o seu percentual. Entendi. Por exemplo. Então, a depender do parâmetro que você usa, e isso é algo que eu vejo, as pesquisas, tanto é que a última eleição dava uma situação, um contexto diferente, né? Eu quero. Mas aí, tu tá torcendo, quer que aconteça o quê? Vamos lá, vamos botar contra a parede. Eu sou eleitor da Simone Tebet, eu voto na Simone Tebet. Eu acho, de todos os candidatos ali que eu vejo ela mais moderada e ponderada, né?
Ela tem boas ideias. Sim, e cara, diferente da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, ela é uma pessoa... Você vê que ela tem ela consegue desenvolver um raciocínio sem falar uma merda, tá ligado? Sem cagar, defecar pela boca. Ela consegue. Então, eu acho interessante, só que assim, eu não sou entusiasta, porque sei que é uma candidatura que não tem essa... Não vai. Não decola, mas em contrapartida a democracia é isso, né? A gente você ter o candidato e escolher. Aí num segundo turno, se for ter... Aí você posso te falar o que eu na real, eu acho que vai ser no primeiro turno. Agora eu não sei se vai ser o Lula ou o Bolsonaro. Eu acho que vai ser no primeiro. Mas não vai ter segundo turno. Se for ter segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, isso vai virar um faroeste, velho. Vai. A gente vai voltar porque é o seguinte, hoje ninguém as pessoas não sabem mais viver em harmonia, pô. Você tem que discordar. Pô, beleza, você falou merda, eu discordo, tudo bem. Ah, não, você também tá falando mesmo. Todo mundo fala. Eu acho que faz parte do processo. E o processo democrático é esse, né? É os diferentes conviverem e cada um faz a sua escolha e quem ganhar, ganhou. E assim vai. Esse é o processo democrático. Algumas coisas no Brasil tinha que mudar. Essa quantidade de partidos, né? Essa lei eleitoral da maneira como é. Mete a mão nesse trem aí, filho. É interessante que a ideia de criar essas federações partidárias seria para reduzir o número de partidos. Porque você vai reunir e vai transformar numa federação. Mas eu acho que isso aí... Acho não. Isso aí é uma moeda de troca. E a população entende isso, mas a gente não vê a população... indignada com isso. Ir pra rua. Você falou do Ulisses. Ele falava, a única coisa que põe medo em política é o povo na rua. É verdade. O que tirou o regime militar? Povo na rua. Collor. Povo na rua. Dilma. Povo na rua. Mas é. No dia que o povo souber a força que ele tem quando vai para a rua, o que ele é capaz de fazer quando ele vai para a rua, quando ele se reúne, se manifesta de uma forma harmônica, de uma forma responsável, pacífica, pô, consegue tudo. E aí o povo vai exercer aquela democracia grega em que eles chegavam lá e perguntavam e todo mundo levantava a mão. Mas existe uma coisa, isso eu falo porque eu já fiquei 5 anos no meio da política e eu garanto para qualquer pessoa, se tem uma coisa que político tem medo, é de perder voto. Mais nada. O cara pode estar numa sala com 100 pessoas, 99 pessoas estão aplaudindo ele. Se uma pessoa falar que não gosta dele, acabou com a moral dele naquela reunião, ele fica cabisbaixo e foi por causa daquela uma única pessoa. Então, político tem medo de perder voto. É a única coisa que eles têm medo de perder é voto. O resto, meu irmão, não estão nem aí para bagaça, não. Tem uns que estão, mas tem muita gente que olha... Eu consegui entrar para dentro desse processo, consegui sair ileso desse processo, com contas aprovadas, com uma gestão bem feita, graças a Deus, tudo muito bacaninha. Mas a maior pressão que nós tínhamos... Mas você ia até 9 horas da noite na prefeitura, direto. Roxa. Trazer para casa. Mas assim, em compensação, cara, a maior pressão que a gente sofria é pelo fato de estar fazendo as coisas de forma honesta. Essa sempre foi a maior pressão. Qual que é o orçamento dele, quem? Uns 300 milhões? Agora esse ano é capaz de chegar mais 260, 270 milhões. Só a saúde dava 93 milhões. É muita grana. E aí a Previdência consome o quê? Mais um terço? Mais um terço disso. Não. É absurdo. Não, e detalhe, esse dinheiro, na verdade, não dá para fazer tudo que precisa ser feito. Não dá. Que é o grande problema do setor público, né? O orçamento é finito e a demanda é infinita. Só se tu parar na saúde, tu começar a comprar remédio que dê para todo mundo, tu para de comprar na farmácia e vai pegar de graça lá, ué. Tu pode triplicar, quadriplicar a quantidade de remédio comprado na prefeitura e nunca vai dar. É interessante que... Não dá. O que eu vejo... Tá. Não vai encerrar agora, né? Tá na hora já. O que eu vejo, assim, na questão da gestão, né, Marcelo? Eles não investem, não há um direcionamento em tecnologia, cara, em educação. Aí são 2 problemas, na minha visão. Uma, não querem gastar dinheiro com isso, porque isso não traz voto na cabeça deles. Segunda, os próprios servidores são muitas vezes contra esse tipo de coisa. E aí, o que eu vou falar aqui agora, talvez as pessoas... Tem muita gente que vai ficar chateada. De acabar era com o sindicato. O sindicato atrapalha demais a gestão e atrapalha tudo. O sindicato não serve para nada. A minha opinião, porque eu já fui sindicalizado.
foi bancário. 11 anos. Então, eu tô falando um cara que foi bancário 11 anos, que tu sabia o seguinte, tinha 2 coisas que aconteciam no ano. 3, Natal, não, 4. Carnaval, Natal, Ano Novo e a greve dos bancários, em outubro. Tu já sabia que ia acontecer, cara. Tu já sabia que ia acontecer. Então, se precisasse de um empréstimo, não espera até outubro. Eu tirei antes, eu tirei depois, que depois vai estar fechado. Meu irmão, aquela greve que ficava 30 dias brigando, chegava no final, os presidentes de sindicato convenciam a classe que era melhor aceitar aquela proposta. Eles recebiam deles, tu entendeu? E nunca se conseguiu, cara, o aumento solicitado. Nunca se consegue numa greve. A greve é o maior engodo que existe, cara. E tu pega os sindicatos daqui, da região, é sempre o mesmo grupo como presidente. É sempre o mesmo grupo. Que é o pior. Que é o pior. É sempre o mesmo grupo. E detalhe, é o mesmo grupo, os caras são da 15, 20 anos estão naquele negócio, 15, 20 anos que não fazem a sua função dentro da prefeitura, dentro do estado e por diante. Eu não tenho medo, porque, cara, eu acho que é o atraso de vida, sindicato. Tinha que se reformular esse processo. Não que a gente não devia ter uma classe, ela não tem que ser organizada, tem que ser, mas tem que mudar. Virou uma zona esse trem, cara. Eu acho que tem que ser mais um caráter associativo, voltar a ser o que devia ser, na verdade. Associativo e cooperativo. Né? Porque, vamos lá, você está falando dos sindicatos. Nós já temos, em muitas categorias, os órgãos de classe, pô. Justamente. Aí você vai ter sindicato? Vai se enquadrar em sindicato? Fala, Matheus. A doutora Cidinha. Ô, doutora Cidinha! A doutora Cidinha, que é da SERP, patrocinador do nosso programa. Nós já anunciamos aqui 2 vezes, doutora, e vamos anunciar de novo. Amanhã, o podcast da SERP, meio-dia, né? 12 horas, para falar sobre a saúde, né? Pélvica, sobre tratamento, fisioterapia pélvica. Então, amanhã, toda quarta-feira, meio-dia, então, o podcast da SERP no ar. Fala, Matheus. Oi, dona Cidinha, Deus abençoe. Inclusive, a gente quer, hoje é terça. Tayane Kemes, Cidinha? Era para Tayane Kemes hoje, né? Hoje já chegou em Porto Velho. Conta para nós aí. Porque ela está atendendo, se não me engano, terças e quintas, ela atende aqui, ela. E a Jéssica, a doutora Jéssica Lender, vem, eu acho que na quarta, na sexta, assim por diante. Sei que elas estão atendendo aqui agora. Para a gente ir finalizando, né? A gente tem que acabar a live, né? Tem que acabar a live, a Mori já fica doidinha ali. Tem horário, né? Tem que cortar. Churrasco, cara. Acabou de chegar em Porto Velho? Graças a Deus que fez uma viagem de segurança, então, nossa Cidinha. Tá em PVH. Ela estava aqui e foi para lá. Então, boa live amanhã, hein? Esse horário meio-dia não tem como acompanhar, que eu estou na televisão ao vivo também. Mas que dê tudo certo, que seja um sucesso, estamos na torcida e vamos continuar aqui sempre compartilhando, inclusive, o link. Manda o link para a Moli, amanhã meio-dia, que ela já bota nos grupos aqui, bota a pau nesse trem para ajudar vocês aí a levar mais gente para a live de vocês, que a gente tem que levar esse assunto para lá de importante. Tchê, só para a gente finalizar, né? Então, falando, né, de estar falando dos sindicatos e tal, porque tu já tem, né? Tu tem a OAB, tu tem lá dos enfermeiros, dos médicos, esses caras já podiam ser os próprios sindicatos, né? Fazer o trabalho do sindicato, já tá lá, pô. E eles melhor do que o próprio sindicato. E é interessante porque esses conselhos de classe, à exceção da OAB, eles são autarquias federais, eles recebem dinheiro público para isso. Para controle, fiscalização. Então acaba que a gente, aqui no Brasil, a gente está acostumado a pagar 2 vezes. A gente paga o imposto e paga o plano de saúde. Paga a escola do filho e paga a empresa de segurança. Paga imposto e paga o sindicato e vive o sindicato. Bom, enfim, paga o sindicato e depois se dá um problema, paga o advogado. Paga o advogado, mais ou menos. Então, assim, lá no Rio Grande do Sul, o sindicato serve única e exclusivamente para saber se a tua rescisão está certa ou errada, coisa que o Ministério do Trabalho já faz. Na hora que tu for homologar. Na verdade, é só jogar na internet, você consegue dados, falta entendeu? Programa que calcula. Então, assim, cara, e os sindicalistas vão ficar bravos comigo, enfim, paciência, opinião, é aquilo que a gente estava falando. Você não precisa ficar bravo, bater, é até bom porque dá mais likes aí, né? Quanto mais polêmica, melhor. Nele, cuidado com o processo. Hein? Toda de advogado tá aqui. Não, sempre vai ter um pra mim, né? Mas, assim, é bom, porque esse tipo de treta na internet. Dá mais views, é bom, treta é bom. Mas não tô falando por isso, não. Quem me conhece sabe que eu sempre bati. Quer ver uma coisa? Tu tem a Casa dos Conselhos, que faz o mesmo trabalho que os vereadores deviam fazer. A Casa dos Conselhos não recebe dinheiro da prefeitura, mas a prefeitura tem que manter aquele negócio. Então tem uns funcionários lá e tal, não sei o quê. E aí tem coisa que para ir para a Câmara de Vereadores tem que passar para os caras primeiros. É muita gente para olhar um projeto que tu precisa aprovar para amanhã.
Quando foi feita a Casa dos Conselhos, foi feito de uma maneira bacana, é a sociedade participando do processo de tomada de decisão. Mas, teoricamente, é para os vereadores fazer isso. Eles são os representantes do povo, né? O problema é que a gente elege mal as pessoas, a gente elege uns vereadores vagabundo, e aí depois tem que ficar criando uma série de situações para fazer o trabalho que eles não fazem. É muito comum eles terceirizarem a responsabilidade. É normal. Por exemplo, normal. O Congresso Nacional. O Congresso Nacional, quando vem em 2004, com a emenda 45, e permite que o Judiciário crie súmula vinculante, com o STF edite súmula vinculante, eu vou interpretar essa lei aqui, galera, e a partir de agora isso aqui é lei. Do jeito que eu falei, vai vincular todo mundo. Administração pública direta, indireta, fundacional, autárquica. Todos estarão vinculados àquela decisão. De efeito erga omnes. No direito a gente estuda, pô, erga omnes é lei. E aí lascou. E a decisão, aí você vai fazer o quê? Aí você vai questionar quem? Para quem que você questiona a constitucionalidade de qualquer ato? O Supremo. Mas o Supremo que deu... Então, eu só vejo uma saída para essa situação. Cuidado com o que tu fala. Não, é meramente acadêmico. É um posicionamento acadêmico. Né? Eu vejo que o nosso Tribunal Constitucional deveria fazer o controle exclusivamente abstrato, controle de constitucionalidade abstrato. O que quer dizer isso? Aí você vai entender, mas o que quer dizer isso? Ele só vai julgar o caso quando não envolver A e B. É uma situação, se acontecer do Zezinho praticar um delito assim, assado, ele vai julgar uma situação hipotética. Ele não vai julgar um caso. Imagine num país em que o réu tivesse indicado os juízes. Imagine. Eu não sei se isso acontece em algum lugar. Não acontece. No Brasil jamais. Não. Na Suíça. A Suíça é o problema. Pensa no povo promíscuo com a coisa pública, é o povo suíço. Imagina, gente, isso, cara. E o outro cara, o maluco, condena o principal concorrente, o Moro condena o Lula e vai ser ministro do Bolsonaro. Cara, não tem lógica. A galera lá em Portugal falava, mas como que pode? Pode. Isso? Como isso? É que a gente foi colonizado pela Suíça. Que a gente foi colonizado pela Suíça, né? É o jeitinho português. Ora, pois, somos todos suíços. É um caralho essa merda. O gajo veio a fuder com tudo. Eu acho que, inclusive, tive uma ideia aqui, Moreno. Vai nos faltar, na verdade, tempo, mas a gente podia fazer na hora do Rush, não dessa semana, da próxima, e aí, de repente, fazer uma mesa retangular, não redonda, lá na hora do Rush, para debater o resultado das eleições. O que tu acha? Eu topo. Tu topa ser um dos convidados? Eu topo. Fechou? Não, aí é o seguinte, o Magalhães já vai ter perdido, a gente vai poder meter pau mesmo. Eu vou levar. Não chama ninguém da esquerda, não. Esses caras são todos retardados. Não vai ter graça. Você achei que ia ter alguém pra malhar? Tá, vamos chamar um então. Vamos chamar um. Tu conhece alguém? Conheço vários. Tu é meio petista, né, Mole? A Mole é problema, Não, eu vou botar no primeiro turno na mesma. Tá puxando o saco aqui, tá com medo deles te processar, pô. Entre as polaridades, eu sempre. Depois que desligar as câmeras, eu vou dizer por que tu vai votar nela. Então tá, Matheus, tem alguma coisa aí? Beleza? Vamos encerrar? Não, vamos encerrar para a gente tomar mais uma cerveja? Não? Fechou então. Gente, eu quero demais agradecer a presença de todos na live, a interatividade que a gente teve e principalmente agradecer ao nosso convidado. O bate-papo contigo sempre é muito bom. É um cara muito inteligente, com um senso de humor muito bacana, e eu acredito que a gente pode... Eu vou falar assim... É o tape, né? É o tape, antigamente, né? Era assim, né? Que ela é idosa, né? Então... Aí, ó, fala, Matheus, eu tenho mais para te contar dela. Quem? A doutora É muita calma, Tu sabe que uma vez lá na hora do Rush, a gente tem um programa lá que é o Momento Use, uma parte, que é perguntas de química, eu acho que tu te lembra. E aí a gente descobriu, né, por que a água, por exemplo, não limpa a gordura, né? Porque ela é apolar e a gordura é não sei o que lá de polar. E o detergente, ele é bipolar. Limpol. É o novo apelido da Mole. Muito bem, pessoal. Eu quero aqui, ó, mais uma vez agradecer, então, a Serp que agora está atendendo aqui em Ariquemes, na Rua Vitória. Deixa eu pegar aqui a colinha
que é o número 2139, ali no setor 3, com a doutora Cidinha Alexandre, a doutora Jéssica Leiner. Então, tá aqui o telefone, ó, 9284-1289. Vou repetir, 9284-1289. Agende uma consulta lá, a gente já falou um pouco dos tratamentos aqui na live. Quero agradecer demais o pessoal da Tratormag que está conosco desde o primeiro episódio lá da rádio. É nosso parceiro já há mais de um ano, todo mês nos ajudando ali. É um baita parceiro da Tratormag, que além de peças para trator e máquinas pesadas, também agora está vendendo baterias para moto, carro, Kombi, para tudo. Né? Ainda fazem 10 vezes no cartão de crédito. E aí mandar também um grande abraço para a Caicó Bonés, que faz esses bonés aqui da Hora do Rush. Inclusive você ganhou um, né? Olha, viu? Novamente brilhante. Então, a Hora do Rush, que é Caicó Bonés. E, obviamente, a Jordani Beer, que é o melhor chopp artesanal da cidade, que dia 6/10 vai ter rodízio de chopp! Uhul! Nós vamos lá. Vamos lá. Vou sair de lá engatinhando. Fechou, pessoal? Esse foi a hora do Rush, não, esse foi o churras.com.você. A Hora do Rush, sexta, com o doutor Luan. Vai ser imperdível. Então, até sexta-feira, fiquem todos com Deus e bora ser feliz. Tchau!